Olá a todos, eu sou a professora Fabiana, eu sou especialista em dermatofuncional, né? Eu sou fisioterapeuta, estou fazendo mestrado agora, mestrando em ciências naturopáticas, e eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre, sobre o uso do... Vamos começar de novo. Olá, eu sou a professora Fabiana, eu sou fisioterapeuta com especialização em dermatofuncional e estou fazendo mestrado agora em ciências naturopáticas e eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês da fotobiomodulação, da utilização do laser para essa medicina mais avançada, né, para os injetáveis, toxina botulínica, né, como que a gente pode estar melhorando o nosso procedimento, assim como a gente pode estar também, no caso de alguma intercorrência, como que a gente pode estar entrando com laser para minimizar isso. Então, o laser ele é aplicado na estética avançada e cada vez mais os procedimentos estéticos eles estão sendo invasivos, né? Então, a gente tem vários aparelhos aí, né? CO2, radiofrequência fracionada. Então, a gente sabe que tem vários aparelhos, né? Os próprios preenchimentos e tal, que eles estão cada vez mais, os procedimentos estéticos cada vez mais invasivos. E com isso, a gente acaba gerando um processo inflamatório maior. E aí, o que a gente pode estar fazendo para modular esse processo inflamatório, para minimizar vários desconfortos, né, que o paciente pode vir a sentir e também essa parte de evitar as complicações. Então, assim, eu selecionei aqui alguns procedimentos para vocês que a gente tem, né, na atualidade de procedimento estético avançado. Então, a gente tem a radiofrequência fracionada, né, que é um aparelho que ele vai perfurar a pele, vai jogar a energia já lá na derme. Então, você vai gerar uma lesão que, apesar de ser pequena, mas você gera uma lesão a nível epidérmico. A gente tem plasma rico o plasma rico em fibrina, o plasma rico em plaquetas, né, o plasma gel, né, que são todos feitos através da centrifugação do sangue, em processos diferentes de abordagem, daí o plasma gel vai ser uma substância mais gelatinosa, o PRP, né, ele no caso, ele vai usar só um anticoagulante ali para a gente poder ter o plasma líquido, e o PRF é a formação da fibrina, a gente tem uma película ali, né? Aí a gente vai ter também os preenchedores, que aqui entraria, né, o que a gente mais vê, assim, se utilizar é o ácido hialurônico. O próprio Dermaroller, né, que aí todo mundo conhece, os rolinhos lá com as agulhinhas, que também né, gera um processo inflamatório, dependendo do número que a gente for usar essa agulha, é 0,5, vai ter uma lesão pequena, 1, 2, né, a gente já tem uma lesão maior, com brotamento de sangue mesmo, então a gente está gerando um processo inflamatório mais exacerbado e é legal se a gente puder modular esse processo inflamatório, não cortar, mas sim vir para modular. E isso, à medida que a gente for na sequência aqui da aula, vocês vão entender melhor. A gente tem o CO2 fracionado também, né, que gera uma ablação bem significativa na pele, uma lesão bem significativa a nível de epiderme. A gente tem o Ray 3, que é um aparelho novo, inovador, né? Ele chegou há pouco tempo no Brasil e ele trabalha um jato de plasma verdadeiro, né? Que é, no caso, a gente tem controle desse arco voltaico, se a gente quer de forma contínua, de forma intermitente, mas assim, tá gerando também uma agressão bem significativa. E a gente tem a toxina botulínica, que no caso a gente só vai usar o laser no caso de uma intercorrência, como uma pitose, por exemplo, que a gente pode estar entrando com o laser o quanto antes para poder reverter o máximo possível essa pitose. Então, quando a gente vai, né, em busca de um procedimento mais avançado e tal, o que a gente espera é uma melhora bem significativa dessa pele. E para a gente ter uma melhora bem significativa da pele, para melhorar colágeno, melhorar mancha, preenchimento, a gente vai, com certeza, usar esses procedimentos, né, mais invasivos. Então, quando a gente, né, trabalha um procedimento mais invasivo, o que a gente vai estar gerando nessa pele? A gente vai estar gerando uma inflamação. Após a inflamação, a gente tem a proliferação,
e depois o remodelamento desse tecido. Então, sempre que a gente estimular essa pele para a produção de colágeno, a gente vai seguir esses 3 fatores. Vai trabalhar, primeiro vai entrar a fase inflamatória, né, em torno de 72 horas, depois vem a proliferação, né, que é a ativação dos fibroblastos, e o remodelamento. Aí a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Então, durante a fase inflamatória, a gente tem migração de leucócitos, a ativação das plaquetas, adesão e agregação plaquetária, formação da fibrina, formação do tampão homeostático, produção e migração de macrófagos, liberação de óxido nítrico e migração de células e fatores de crescimento. Então, a inflamação, ela tem que ocorrer, ela é necessária no tecido, até porque se a gente interromper esse processo inflamatório, a lesão não fecha. A gente vê muito isso em feridas crônicas, né? Feridas que não fecham, aonde a gente entrou na fase inflamatória e a lesão não foi para frente, não teve a proliferação de colágeno, não teve esse remodelamento do tecido. Então, a gente precisa dessa parte, né, dessa fase inflamatória. Que o laser, qual é o nosso objetivo de estar introduzindo o laser terapêutico, a fotobiomodulação aí? É que a gente consiga modular essa inflamação, que a gente consiga tirar da inflamação coisas ruins, né, fatores ruins, e consiga melhorar o que a inflamação tem de bom. É isso que o laser vem, né, com esse propósito. Aí, durante a fase proliferativa, é a fase de proliferação, né? Já tá falando, é a proliferação, a migração de fibroblastos para essa lesão, né? E vai ser uma produção de colágeno do tipo 3. Aí a gente vai ter também a angiogênese, que é a formação de novos vasos. A gente vai ter liberação do óxido nítrico, liberação de fatores de crescimento, para ter uma revitalização desse tecido, para que ocorra essa retração dessa ferida, né? Que, apesar de ser estética, não deixa de ser uma ferida. Toda vez que a gente tem uma agressão da pele, a gente considera isso uma ferida, né? Uma lesão. Na fase de remodelamento, ocorre o quê? A substituição desse colágeno do tipo 3 por um colágeno do tipo 1 e também a sua disposição dentro do novo tecido formado. Numa lesão mesmo, por exemplo, numa incisão cirúrgica, o que a gente vê? Que essa cicatriz, ela vai aumentando a tensão desse tecido até ela ter em torno aí de 80% de tensão. Quer dizer que após uma incisão cirúrgica, após ali você, por exemplo, numa abdominoplastia, onde o médico vai fazer a incisão, faz todo o procedimento cirúrgico, depois que ele fecha, essa região da sutura, essa região, ela nunca mais vai ter a mesma força têncil que ela tinha antes. Mas assim, ela se recupera bem em torno aí de 80%. O que é legal também de entrar com o laser é que você consegue maximizar isso, né? Consegue ter uma força têncil melhor até do que esses 80%. A gente consegue isso com o uso do laser. Aí aqui eu coloquei para vocês um pouquinho a diferença, né, do que é um laser de alta potência e o que é um laser de baixa potência, que eu vejo quando eu dou aula, assim, os alunos têm bastante dúvida. Então, assim, tanto um laser de alta potência, que é um laser ablativo, né, ablativo quer dizer que ele é um laser que destrói o extrato córneo, destrói a nível de epiderme, podendo, né, em alguns casos, chegar até uma lesão dérmica, ou também a gente tem laser de alta potência, que são lasers cirúrgicos que fazem incisão. Você vai ver que o que esses lasers de alta potência têm. Por exemplo, aqui eu dei o exemplo de um CO2 fracionado, mas a gente tem o laser de depilação definitiva, onde ele vai gerar uma lesão a nível de bulbo, né, do pelo. A gente tem os lasers cirúrgicos, todos eles, o que eles vão ter em comum? A lesão do tecido, eles vão lesionar o tecido. Já o laser de baixa potência, que hoje a gente usa um termo chamado fotobiomodulação, que é um termo mais aceito, né, que tem mais a ver com o papel do laser mesmo, ele é um laser, ele tem as mesmas características de um laser de alta potência. A única diferença entre eles é que eles vão ser né, o de alta potência. Ele vai ser um laser que ele tem uma alta potência, né, o nome já está dizendo, ele vai ter uma potência alta, geralmente acima de 30 watts. E os lasers de baixa potência, eles têm uma potência em torno aí de 100, 200, 300, até 500 miliwatts. Então, assim, eles não geram destruição do tecido, eles não vão gerar calor no tecido,
né? Eles vão realmente só estar trabalhando ali para ativar ou para inibir alguma coisa que a gente queira. Então, a gente tem que saber, eu quero modular processo inflamatório, eu quero inibir, por exemplo, inibidor, inibir um micro-organismo. Então, a gente consegue fazer isso com laser de alta potência, de baixa potência. Então, o laser de alta potência ele vai ser específico para cada caso. O laser de depilação definitiva é para depilação definitiva. O laser de baixa potência, não. A gente pode estar usando ele para drenagem linfática, a gente pode estar usando ele para modular esses processos inflamatórios, a gente pode estar usando ele para fazer angiogênese, inibidor, estímulo de regeneração óssea, nervosa. Ele tem um leque de opções, tanto que ele é usado na odontologia, na estética, na fisioterapia, na fono, na odonto, né? Cada profissional vai levar o laser terapêutico para a sua área e vai conseguir trabalhar essas regenerações teciduais, essas inibições, né, dentro do seu trabalho ali, dentro da sua prática clínica. Então, lembra que eu falei para vocês que o laser de alta e baixa potência, a única diferença deles é a potência. Agora, tanto o de baixa quanto o de alta potência, ele vai ter 3 características que vão dar a eles a propriedade de ser um laser. A primeira delas é a monocromaticidade. O que quer dizer isso? Monocromaticidade. Quer dizer que ele tem um único comprimento de onda. E se ele tem um único comprimento de onda, ele tem uma única cor. Então, uma única cor, monocromaticidade. Por exemplo, o laser vermelho, ele tem um comprimento de onda em torno de 660 miliwatts. Desculpa, nanômetros. Então, você vai pegar um laser vermelho e você vai ler lá no manual que está escrito que ele tem 660 nanômetros de comprimento de onda. Isso, tanto no laser de alta ou de baixa potência, se for um laser vermelho, ele vai ter mais ou menos isso, 650, 660, 670, vai estar aí numa faixa de 600 e pouquinho, tá? Que é a característica da luz vermelha. A gente vai ver mais para frente o espectro eletromagnético, a gente vai ver que os comprimentos de onda na faixa dos 600, eles vão saindo do âmbar, né, do laranja, e vão indo para o vermelho. Então, assim, se aquele comprimento de onda é característica da cor vermelha, ele vai ter característica de luz vermelha, isso em qualquer aparelho, tanto de alta quanto de baixa potência. Outra característica do laser é a coerência. O que quer dizer isso? Quando os fótons se formam, né? Então, tipo, quando a gente tem a formação da luz dentro do nosso aparelho, nos lasers, a coerência significa que esses fótons, que essas unidades de luz formadas no aparelho, eles são fótons gêmeos. Isso quer dizer que eles se comportam da mesma forma. Então, todos os fótons que compõem essa onda, que saem do seu aparelho, eles vão seguir a mesma trajetória. E além da coerência, ele é colimado. Eu sempre brinco que colimado é colado. Esses fótons, além deles saírem bem juntinhos, eles vão muito grudadinhos uns nos outros. E isso faz com que o laser consiga ter uma característica de penetrar mesmo nos tecidos. Por isso que os lasers são melhores, né? Quando a gente quer que penetre o tecido, eles são melhores que os LEDs, porque eles têm essas características de coerência e colimação. Tanto que se você pega até essas canetinhas que a gente usa para dar aula, essas canetinhas de laser, elas são laser, apesar de não ter potência, porque elas têm monocromaticidade, né? Você liga ela ali, você vê que tem uma única cor, um único comprimento de onda. Ela tem coerência e tem colimação, tanto que você liga ela e todos os feixes de luz vão para um único ponto, lá para o ponto que você apontou. Então, assim, o laser ele tem que ter monocromaticidade, coerência e colimação para ser considerado um laser, tá? Então, a partir do momento que a gente está trabalhando com uma luz, ela vai ter algumas características no tecido. Então, a luz, ela pode ser absorvida, né? No caso, ela vai ser absorvida por algum elemento dentro da nossa célula, né? Que se chama cromóforo, a gente vai ver mais para frente. Então, a luz, ela pode ser absorvida, ela pode sofrer uma reflexão, né? Ela bate e volta para o meio que deu origem.
ela pode apenas ser transmitida, quer dizer que a luz entra e ela é transmitida através dos tecidos. Ninguém pegou aquela luz ali, ninguém teve uma interação com aquela luz para que ela seja absorvida pelo tecido. E a luz, ela sofre também um espalhamento. Ela entra, aí ela vai ter um ponto aonde ela vai ser mais absorvida e o entorno, ela vai ter uma área, né? Aqui no caso dos lasers de baixa potência, a gente tem aí em torno de 1 centímetro quadrado, aonde você vai ter um ponto máximo de absorção de luz e vai ter esse espalhamento, que é essa última fotinho ali, aonde você vê várias flechinhas para, né, para vários lados, quer dizer que a luz se espalhou dentro do tecido. Então, como eu falei para vocês, aqui está o espectro eletromagnético. Então, você vê que em torno de 400 400 nanômetros a gente tem uma luz violeta, depois ela vai vindo 450, 460, ela vai ficando azul, depois ela vai vindo 510, 520, 550 verde, depois 600, 610, 620, 650, ó, ela já vai indo do laranja para o vermelho. E depois 760, 800, ela já vai indo para o infravermelho. Quando a gente fala de laser de baixa potência, o que a gente tem geralmente? A gente tem laser vermelho e laser infravermelho. E esses dois, eles, por ser laser, eles têm a característica da monocromaticidade. Então, o laser vermelho, ele vai ter em torno de 660 nanômetros e o infravermelho 808, tá? O que a gente tem que pensar quando a gente está trabalhando com laser? Quanto maior o meu comprimento de onda, mais profundo essa luz vai no tecido. Então, quando eu dou aula, eu dou uma dica assim para os meus alunos. O vermelho, ele vai até o músculo. Então, o laser vermelho, a epiderme, a derme, o tecido adiposo, os vasos mais superficiais e o músculo vão pegar essa luz vermelha. Quem vai pegar a luz vermelha? Quem precisar. O tecido que precisar dessa luz vai pegar. Vai ter cromóforos específicos que vão pegar essa luz, mas os cromóforos das células que precisam vão pegar. Por exemplo, se eu tenho um exemplo para entender isso. Quem gosta muito de laser vermelho é o citocromo da mitocôndria. Só que se você tem uma célula saudável, uma mitocôndria saudável, ela não vai pegar a luz. Ela vai deixar essa luz para outra mitocôndria que esteja precisando de energia. Por isso que é muito importante quando a gente vai trabalhar com luz, com laser em processo inflamatório. Às vezes tem aluno que me pergunta: Pro, eu uso laser antes ou depois do microagulhamento? Aí eu falo: você não consegue modular um processo inflamatório antes de gerar inflamação. Então, eu preciso gerar uma agressão no tecido para depois entrar com laser e modular, dar energia para essa célula se, né, tipo, fazer sua síntese, né, no caso que a gente está falando de pele, o colágeno fazer uma síntese melhor. Aí. Então, o laser vermelho, ele vai da pele, né, da epiderme até o músculo. E o laser infravermelho, que é 808, quer dizer, 808 é maior que 660, o 808, ele vai passar pela pele, né, pela epiderme, pela derme, pelo tecido, pela gordura, né, pelo tecido subcutâneo, vai passar pelo músculo e ele vai chegar até o nervo e o osso. Por isso, assim, já teve casos de paciente fazer bichectomia, ter uma lesão parcial do nervo trigêmeo, e aí eu tratei o paciente com laser infravermelho. Por quê? O que eu queria? Eu queria regenerar, né? Eu queria trabalhar uma regeneração, queria trabalhar para melhorar o impulso nervoso. Então, eu queria trabalhar nervo. E para eu trabalhar nervo, como o nervo é um tecido mais profundo, eu preciso de uma luz que atinja uma profundidade maior ali, tá? Cromóforo, né, que a gente falou. Quem que é o cromóforo? Cromóforo é toda substância, uma substância específica que absorve determinado comprimento de onda. Então, eu vou ter cromóforos que gostam de luz vermelha, eu vou ter cromóforos que gostam mais de luz infravermelha, eu vou ter cromóforos que gostam de luz azul, que gostam de luz âmbar. Por isso que quando a gente vai trabalhar na estética, a gente tem que saber para que cada luz serve, qual é
o cromóforo de cada luz. Por exemplo, a luz violeta. Quem gosta muito de luz violeta é a hemoxihemoglobina. Então, você consegue oxigenar muito o tecido com luz violeta. O âmbar, quem gosta muito de âmbar é o colágeno fibroblasto. Então, ela é uma luz que, né, desglicante, que ela tira a glicação do colágeno. Ele consegue trabalhar nessa parte quando a gente tem o remodelamento, onde você tem o colágeno do tipo 3, passando para o colágeno do tipo 1, você pode entrar com âmbar, que você consegue trabalhar melhor o remodelamento desse tecido e melhorar essa elasticidade, essa força têncil que a gente falou ali do tecido. Então, a gente tem que saber o cromóforo de cada luz para estar entrando com ela no momento certo e para cada caso específico, né? Os cromóforos, eles geram efeitos primários fotoquímicos nas células. Então, você vai gerar um efeito fotoquímico, né? O que é fotoquímico? É a luz gerando um efeito químico a nível celular, e depois a célula vai usar essa energia, né, que ela produziu para fazer ali as funções normais da célula. Exemplo disso é quando a mitocôndria absorve luz, né? Ela faz esse efeito fotoquímico, e aí essa absorção de luz vai gerar na mitocôndria um efeito, na verdade, ela absorve a luz e gera um efeito fotoquímico. É a luz gerando um efeito químico na célula. No caso, se quem absorveu a luz foi a mitocôndria, eu vou gerar energia. Por exemplo, um cromóforo para o laser infravermelho, a membrana plasmática. Então, assim, se a membrana plasmática absorveu a luz infravermelho, a gente vai estar trabalhando aí bomba de sódio e potássio, e você vai conseguir permear essa membrana para que seja absorvido, né? Que a gente consegue fazer que tenha maior absorção de produtos para dentro dessa célula. Pode ser água, nutricosmético, né? Então a gente tem que estar. É uma luz também que trabalha muito edema devido a essa absorção, né? Então assim, a luz ela é absorvida por um elemento celular e a gente vai estar melhorando a função dessa organela ou dessa membrana plasmática a nível de célula. Então, a gente tem, né, que nem eu falei, a gente não gerou lesão no tecido, o tecido tá ali, subentende que seja um tecido íntegro, saudável, a gente vai ter um estado físico em equilíbrio. Esse estado físico em equilíbrio, ele se chama estado fundamental. Se um elétron, ele muda da camada dele, né, tipo, eu tenho núcleo e aí eu tenho eletrosferas. Eu tenho um elétron girando ali na camada dele, na camada S, por exemplo. E esse elétron, ele pula para uma camada mais externa, ele se energiza, ele só consegue pular para uma camada mais externa porque ele absorveu energia. E é isso que o laser faz. Ele faz com que os elétrons saltem para camadas mais externas, né, no átomo, e quando esse elétron decai, quer dizer, quando ele volta para a órbita dele de origem, para a camada dele de origem, ele libera essa energia sob forma de luz. E essa energia liberada sob forma de luz é absorvida pela célula. Aí essa luz lá dentro do tecido, lá dentro da célula, ela vai ser absorvida pelos elétrons da mitocôndria, por exemplo, né, que a gente está falando bastante da mitocôndria aqui. O citocromo C absorve essa luz. A gente vai ter maior ligação de oxigênio aí nessa mitocôndria e a gente vai conseguir produzir mais ATP, consequentemente mais energia. Então a gente tem uma fonte luminosa que gera essa energia luminosa e a partir do momento que o átomo da célula absorve essa luz, ele se energiza e quando esses elétrons decaem dentro já da nossa organela, essa energia é liberada sob forma de energia química para a célula. Então, que é isso que a gente colocou aqui embaixo, a absorção da luz laser pelo cromóforo e liberação de energia química por átomos e moléculas celulares. Então, a nossa célula absorve energia luminosa e essa energia luminosa é que vai gerar essa energia química celular. Então, a regeneração do tecido se dá por biomodulação. A gente busca modular essa célula para que ela tenha mais saúde, né? Para que ela fique mais energizada, para que ela consiga se regenerar.
Eu brinco também, igual quando a gente está gripado, alguma coisa, o que a gente faz? A gente busca, né, ter mais, descansar, se alimentar melhor, tomar suco, vitamina C, para quê? Você precisa ter energia para o seu corpo se recuperar. E aqui o princípio é o mesmo. Eu vou lá, eu gero uma lesão na minha célula, eu machuco ela, eu deixo a minha célula doentinha e digo, olha, eu tô te machucando para você produzir colágeno. Ok, depois eu vou lá e dou a luz para que essa célula se encha de energia e possa produzir esse colágeno com uma melhor qualidade. Mais colágeno e com uma qualidade melhor também. Desculpa. Então, assim, ó, o mecanismo de ação do laser vai ter os cromóforos que eu falei para vocês. Então, tanto o laser vermelho quanto o laser infravermelho, ele é absorvido pelo citocromo C oxidase. O citocromo C oxidase, ele fica lá dentro da membrana interna da mitocôndria. Então, assim, eu tenho a membrana externa e eu tenho a membrana interna ali onde fica essas tipo, como se fossem umas microvilosidades. Ali eu tenho citocromos, tá? A mitocôndria é cheia de citocromo. Por quê? Porque é no citocromo que eu tenho a ligação do oxigênio. Então, quanto mais citocromo eu tenho numa mitocôndria, mais oxigênio essa mitocôndria vai ter, e, consequentemente, o trabalho de oxigenação dessa célula vai ser melhor. Quando eu tenho uma lesão no meu tecido, quando eu lesiono com radiofrequência, com microagulhamento, jato de plasma, não importa, eu gerei uma lesão. Inclusive até ácidos que tipo peeling químico ou mecânico, radiofrequência normal, eu estou gerando o quê? Uma agressão no tecido. Toda vez que eu gero uma agressão no meu tecido, o oxigênio, ele se desliga do citocromo e um óxido nítrico se liga ali. O que acontece? Essa célula, quanto mais inflamação eu gero, mais óxido nítrico eu vou ter ligado no local do oxigênio. Consequentemente, essa célula ela começa a entrar em sofrimento, podendo inclusive levar à morte celular. Então, o que eu faço? Eu vou lá, eu gero a minha agressão, eu desligo o oxigênio e ligo o óxido nítrico na mitocôndria. Isso vai acontecer toda vez que eu gerar uma inflamação no tecido. Ok. Aí eu vou lá, terminei a agressão do meu tecido, vou lá e coloco o laser vermelho. O que vai acontecer? Eu vou fotodesligar o óxido nítrico, até tem, quem quiser saber mais sobre isso, tem bastante artigo já publicado sobre o fotodesligamento do óxido nítrico, né, pelo laser vermelho. Então, eu vou fotodesligar esse óxido nítrico, e se o óxido nítrico desliga, eu brinco que o citocromo é uma fechadurinha. Eu tenho ali a chavinha, o oxigênio. Se o oxigênio saiu, o óxido nítrico é outra chavinha que cabe ali naquele buraquinho, ele vai ali e se liga. E aí o oxigênio não consegue voltar. Então eu tenho que desligar esse óxido nítrico, né, dessa fechadurinha, para o oxigênio voltar e poder se ligar ali. Então é isso que a gente está falando aqui, ó, que células em desequilíbrio, elas possuem o óxido nítrico ocupando o local do oxigênio na mitocôndria, diminuindo assim a taxa de respiração celular, inclusive, né, podendo levar aí uma morte celular, tanto por necrose quanto por apoptose, né, vai depender do grau da nossa lesão. Então, se a gente faz o laser, o que acontece? A taxa de produção de ATP, ela volta ao normal e com isso a célula recupera a sua homeostase e consegue produzir lá o colágeno que a gente quer, por exemplo. Outro mecanismo de ação sobre o laser é sobre as flavoproteínas, tanto o vermelho quanto o infravermelho, tá? A diferença é que o infravermelho consegue ir mais profundo no tecido. Então, as flavoproteínas, elas são proteínas envolvidas em vários processos biológicos. Elas desativam espécies reativas de oxigênio, por exemplo, os radicais livres. A gente consegue diminuir radical livre no tecido se a gente ativa as flavoproteínas. Ela reduz o estresse oxidativo, né, também devido a controlar, né, essa exacerbação de radicais livres, às vezes que a gente tem, porque o radical livre ele é sempre produzido. Quanto maior o metabolismo celular, mais radical livre a gente vai ter. Então, se a gente modular esse processo inflamatório ali, a gente vai ter menos radical livre. Então, consequentemente, menos estresse oxidativo para a célula. Outra coisa que as flavoproteínas fazem, elas ajudam no reparo do DNA
e, consequentemente, né, se repara o DNA, se desativa espécies reativas de oxigênio, a gente consegue ter menos morte celular nesse tecido, né, consegue ter menos apoptose. Outra coisa que o laser faz, né, que a gente fala que o laser não cicatriza, que ele regenera. E a gente vê muito isso, eu vejo muito isso quando eu trabalho cicatrização de feridas crônicas, que você consegue pegar uma ferida, às vezes, profunda, que está lá no osso do paciente, lá no músculo, e a gente consegue fazer essa cicatrização, onde a gente consegue formar folículo piloso de novo. Eu já peguei dedo ou calcanhar que a gente conseguiu formar de novo todas a, a impressão digital, por exemplo. Então, assim, o paciente foi lá e deu um necrose, ele fez, né, tirou esse tecido necrosado, a gente começou a fazer o laser e o dedinho se regenerou exatamente como ele era antes. E isso é devido a essa indução de uma nova expressão gênica. O laser ele faz uma transcrição gênica, aonde o RNA consegue copiar exatamente as informações genéticas do DNA e essa célula vai se multiplicando com a informação genética perfeita, redondinha. Então, você consegue fazer com que as células se regenerem e não apenas você tem uma cicatrização aí. Quando a gente tem a cicatrização, geralmente a gente tem tecido conjuntivo substituindo aquele tecido ali lesionado. E com o laser, não, você consegue realmente regenerar esse tecido, tá? Então, assim, o laser ele trabalha também, né, como a gente já falou, se vai trabalhar a oxigenação, ele faz também angiogênese, o óxido nítrico, quando ele se desliga do citocromo e ele, né, cai lá na corrente sanguínea, o óxido nítrico ele é um vasodilatador. Então, se ele vasodilata, a gente consegue trazer mais sangue, mais nutriente, mais oxigênio ainda para essa região. Então, a gente consegue aí também ter uma prevenção da apoptose da célula, né? O laser também ele faz um tixotropismo, ele consegue fazer com que células migrem para a região dessa inflamação. Então, a gente vê muita proliferação, principalmente de fibroblastos e macrófagos. E dessa forma, a gente consegue, né, ter um fechamento mais rápido dessa lesão, porque essa lesão vai ser limpa, né, mais rápido, esses macrófagos, linfócitos vão conseguir limpar essa região e o fibroblasto vai, né, conseguir proliferar colágeno e, consequentemente, essa ferida fechar mais rápido. A gente tem ação antioxidante também, que é a SOD, que é a superóxido dismutase, que é um antioxidante endógeno, quer dizer que é um antioxidante que o meu corpo produz, né? E pesquisas também, tem muitas pesquisas também nessa área mostrando que quanto mais sódio eu tenho no tecido, menos inflamação. A gente vê isso, inclusive, de uma forma sistêmica em pacientes diabéticos. A gente vê que o paciente diabético, ele é um paciente que ele tem uma inflamação sistêmica. E aí, se você for fazer um exame para ver lá a superóxido dismutase dele, a gente vai ver que ele tem menos sódio, porque ele tem mais inflamação. E o que o laser faz? Principalmente o laser vermelho. Ele aumenta a superóxido dismutase no nosso organismo. Ele aumenta a sódio, aonde a gente está aplicando o laser. Então, se você tem aumento da sódio, consequentemente, você tem uma diminuição do processo inflamatório ali naquela região. Então, a luz laser, ela faz com que as enzimas voltem ao seu estado ativo e, assim, volta a agir como um antioxidante, removendo os radicais livres. Eu falei para vocês que a SOD é um antioxidante que o nosso corpo produz. E ele faz o quê? Ele remove o radical livre superóxido, que é o primeiro também que o nosso corpo produz. Então, a gente produz um antioxidante, que é a superóxido dismutase, e quando a gente vai fazer lá o metabolismo da nossa célula, a primeira coisa que o corpo produz, o primeiro radical livre que ele produz é o radical livre superóxido. Aí a superóxido dismutase se liga nesse radical livre superóxido e consegue neutralizar essas oxidações aí que tem no tecido. Então, a gente tem o laser também sobre uma ação imunológica, que eu acho muito interessante da gente estar associando aos nossos procedimentos, porque se a gente está gerando uma lesão na pele, né, uma das funções da pele, o que é? Proteção. É permitir, né, que micro-organismos não consigam invadir, né, o nosso organismo.
E se a gente vai ali, faz um microagulhamento, faz um CO2, até mesmo um ácido hialurônico, fio de sustentação, você está agredindo o tecido e pode ser que esse tecido tenha uma infecção, né? A gente não quer, a gente procura ali, né, ter o nosso campo, o nosso meio estéril e tal, mas, né, no caso, um microagulhamento, por exemplo, que o paciente vai para casa, tá com aquela lesão ali toda aberta. O que a gente faz? A gente pode, com o laser, tá ativando o nosso sistema imunológico. Ele ativa os linfócitos, né? Ele aumenta a produção de linfócito no organismo. Qual é o laser que faz isso? É o laser infravermelho. Então, você vai pegar seu laser infravermelho, a gente vai trabalhar ele a nível dos linfonodos relacionados àquela região ali que você está tratando. Então, por exemplo, você vai tratar a face. Então, você vai fazer o laser infravermelho supraclavicular, aí vai fazer nessa linha aqui, ó, tipo, bem ao lado do externo, né? Do externo cleidomastoide, vai fazer aqui. Vai fazer inframandibular, vai fazer nessa região da nasogeniana e vai fazer orbicular. Por quê? Daqui a pouquinho vai aparecer uma fotinha aqui do sistema imunológico. A gente vai ver que nessas regiões tem muitos gânglios. Então, você já vai preparar o seu exército de defesa para a hora que você, ou você pode fazer um pouco antes do microagulhamento, do seu procedimento, ou um pouquinho depois. Né? Terminou o procedimento, já faz o laser, ou faz o laser um pouquinho antes. Por quê? Porque você vai estar ativando esse sistema imunológico e se por acaso vir a ter alguma infecçãozinha, alguma coisa ali, o próprio organismo do paciente consegue, né, dar conta, consegue ali eliminar aquele microorganismo. Desculpa. Outra ação que a gente tem é a ação antiedematosa. Então, assim, ó, qual é o laser do sistema linfático? É o infravermelho. Então, a gente vai estar tratando, né, com infravermelho a parte do sistema imunológico e a gente vai estar tratando o edema também. Então, assim, tem algumas pesquisas também mostrando, principalmente na área da odonto, que quando você faz laser infravermelho antes de uma cirurgia, né, por exemplo, você minimiza o edema após essa cirurgia. O paciente tem menos edema. Consequentemente, se tem menos edema, menor o processo inflamatório, né? Não vai ter aquele processo inflamatório exacerbado. E também não vai ter tanta dor, porque a gente sabe que o edema acaba comprimindo terminações nervosas na pele, o que gera dor também, tá? E quais são os pontos que a gente faz antiedematoso? São os mesmos pontos que eu falei para vocês dessa parte imunológica, porque a gente vai estimular o sistema linfático, né? E o estímulo dos linfonodos, né, também é no sistema linfático. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente já vai estar fazendo com a função imunológica e a função antiedematosa ao mesmo tempo. Então, a gente vê, né, se diminui o edema, diminui a inflamação, né? A gente tem um aumento da microcirculação, né? Que nem eu falei para vocês, vai ter a liberação do óxido nítrico. Então, a gente tem uma vasodilatação aí que também vai fazer com que elementos, né, do sangue, macrófago, linfócito, as citoquinas, né, migrem para essa região para modular esse processo inflamatório. Se tem uma vasodilatação, a gente vai ter uma permeabilidade vascular, então essas células elas vão conseguir migrar do vaso para o interstício, né, para cumprir ali o papel, a função delas. E, né, como eu já falei, ação direta sobre os linfonodos que a gente consegue estimular o sistema imunológico. Então, a gente tem, além, né, do edema, que vai ajudar a minimizar a dor, a gente tem um aumento da beta-endorfina, um aumento na produção de encefalina, uma diminuição da permeabilidade de cálcio e potássio, com isso diminui a hiperpolarização da membrana plasmática do nervo e da própria célula, né, do tecido, aumento na microcirculação sanguínea, diminuição da ciclooxigenase. A gente sabe que a ciclooxigenase, a COX, né, ela é um mediador químico da dor, então a gente consegue diminuir ela com laser. Então, a gente consegue também, através da diminuição da COX, estar diminuindo a dor no paciente. E esse aumento aí do sistema linfático, do fluxo linfático, reduz o edema, né? Então, a gente fez meio um resuminho aqui. Então, ó, também a gente tem a supressão da atividade da bradicinina, que também é um mediador químico da dor, a gente consegue diminuir a bradicinina.
né? Ela está muito associada à inflamação dos nervos, né? Insensibilidade dos nervos periféricos. Aí, como eu falei para vocês, né? Principalmente o laser infravermelho, ele consegue estar atuando, né? A nível de sistema nervoso, então a gente consegue ter uma diminuição de dor também pela diminuição da ativação da bradicinina. E a gente também, né, pode trabalhar altas doses de laser para analgesia, mas aqui não é o nosso caso. A gente só trabalha a dose alta para analgesia quando a gente tem uma dor crônica. No caso aqui, a nossa dor, ela é uma dor aguda devido ao processo inflamatório. Então, sempre que eu tenho processo inflamatório, que eu quero modular o processo inflamatório, essa minha dose de laser é baixa, em torno de 1 a 2 joules. Vai depender muito da potência do seu aparelho. Se você tem um aparelho de 100 miliwatts, você vai usar, pode estar usando aí uns 2 joules, se associar duas luzes, 1 joule. Ou se o seu aparelho tiver 500 miliwatts, você pode estar usando aí 0,5, no máximo 1 joule, tá? Então, a gente tem que ver isso, né? Se o laser for mais potência, a gente diminui um pouquinho o tempo, né? Diminuir esse tempo de exposição da célula à luz, porque senão, em vez de a gente estar estimulando, a gente pode estar inibindo, porque sempre que a gente coloca muita luz no tecido, a gente acaba inibindo essa célula. E aqui, no caso, a gente quer estímulo, né? Então, esse estímulo tem que ser com pouca dosagem. Então, como a gente já falou, se ele aumenta a oxigenação, ele vai aumentar a ATP, ele aumenta a microcirculação periférica e profunda, né? A circulação periférica superficial é mais o laser vermelho que nos dá, porque ele é um laser, né? Como eu falei, 660 miliwatts, é uma luz mais superficial, e aumenta a microcirculação mais profunda com o laser vermelho, infravermelho, né? O infra para profundo e o vermelho para superficial. Então, se eu aumento a ATP, eu vou ter maior quantidade de energia, né? Essa célula vai produzir muito mais colágeno, né? A gente produz muito mais quando a gente está com energia, né? Para trabalhar. A célula não é diferente. Então, se a gente tem mais energia para produzir mais, então, consequentemente, a gente vai produzir mais colágeno, vai produzir mais elastina, né? A gente vai ter liberação das endorfinas e das encefalinas, que vai diminuir a dor, e a inibição da ciclooxigenase e da bradicinina, que também vai ajudar a diminuir a dor aí desse paciente. Então, né, falando um pouquinho do laser infravermelho, eu falei que ele é mais ou menos aí 808 nanômetros de comprimento de onda, e ele libera citocinas e fatores de crescimento, maior energia celular, ação antiedematoso e auxilia, né, no estímulo do sistema imunológico. E ele estimula a síntese de colágeno em tecidos profundos, tanto que o laser infravermelho, a gente usa muito ele para acelerar a cicatrização óssea de osso, por exemplo. O dentista usa muito, né, os implantodontistas, né, para fixar melhor ali o pino. Na fisioterapia, a gente usa muito também para fixação de pino, de placa, né, para esse paciente ter um retorno aí às atividades mais rápido. Então, ele é absorvido por substâncias presentes na membrana plasmática de células mais profundas. Ele altera a permeabilidade da membrana. Então, se ele altera a permeabilidade da minha membrana, eu consigo fazer com que o meu tecido absorva nutriente, água, dermocosmético. Então, assim, aqui a gente está falando do laser para um pós-procedimento, né, invasivo aí que vai gerar lesão. Mas eu posso também fazer uma esfoliação no meu paciente, depois fazer o laser infravermelho e aplicar um ativo? Posso, é ótimo, vai fazer com que esse ativo entre mais fácil e mais ativos até dentro da célula, né? Que a gente quer que esse ativo, que ele não fique ali no interstício, que ele consiga, né, romper ali a membrana e consiga penetrar nas células, né? E ele aumenta a microcirculação, que nem a gente falou, mais profundo. Em processo inflamatório, então, a gente sabe que o laser vermelho e infravermelho, ele acelera a fisiologia da inflamação, reduzindo edema, consequentemente a dor, fora todas as outras coisas que a gente já falou de energia, né? Aí aqui tá a fotinho que eu falei para vocês do sistema linfático da face. Então, sempre que eu for fazer algum procedimento que eu sei que vai gerar edema no meu paciente, que, né, vai ser uma lesão que pode vir a contaminar, eu vou lá e trabalho, né? Que nem eu falei para vocês, em média,
1 joule para lasers mais potentes e 2 joules para lasers, né, com uma potência entre 100 miliwatts aí. Né, daí a gente trabalha a nível aí desses gânglios. Então aqui eu coloquei, né, tipo, uma das coisas que quem trabalha aí, né, sabe que infelizmente não é tão incomum assim de acontecer. Eu pego às vezes algum paciente, né, com uma intercorrência dessas, com necrose de tecido por sofrer um tamponamento ali de um forame, onde está passando um vaso sanguíneo e a gente ter uma necrose ali do tecido, né, que necrose ocorre, né, por falta de suporte aí de aporte sanguíneo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar tanto o laser vermelho quanto o infravermelho para melhorar essa vasodilatação. A gente vai vasodilatar o vaso, né? Com o intuito de, se esse vaso sofrer um tamponamento, a gente faz com que ele vasodilate para que esse sangue consiga passar ali e nutrir esse tecido que sofreu essa apóxia aí, né? Essa falta de oxigenação. Geralmente eu falo para pegar um vaso grande que nutre aquela região. Então você vai seguir aquele vaso maior e aí vai fazer toda a volta ali da lesão para estimular a circulação não só no local da lesão, mas toda a periferia, vai vasodilatando todos os vasos periféricos a essa lesão para fazer com que o sangue consiga chegar ali. O laser vermelho, ele faz uma coisa também que não tá nessa parte. Eu falo muito disso quando eu falo de ILIB, né, que é a laser terapia sistêmica. O laser vermelho, ele consegue fazer uma coisa chamada aumento da capacidade hemorreológica da hemácia. Ele consegue fazer com que a hemácia fique mais molinha, ele amolece a hemácia, e com isso a hemácia consegue passar por vasos mais estenosados, por vasos que estão, né, comprometidos ali, que estão fechados ou entupidos. Então a gente consegue fazer com que o vaso não só dilate um pouquinho para o sangue passar, como eu também consigo fazer que essa hemácia mais molinha consiga também estar passando ali, tá? É lógico que quanto antes você conseguir visualizar que está tendo uma necrose ali, né? Quando o tecido começa com aquela anóxia, começa a ficar esbranquiçado, você já entre com o laser para poder reverter a lesão. E aí você vai trabalhar tanto com o laser vermelho quanto com o infravermelho para melhorar a circulação profunda e superficial. Eu sempre falo, o sangue ele não chega no superficial pelo superficial, ele vem pelo profundo, né? Ele vem por uma artéria mais calibrosa e aí essas artérias vão, né, ramificando até formar as arteríolas. Então, o ideal é que você comece, né, nesse vaso mais calibroso. Aí você vai lá no livro de anatomia, né, no Google, acha, né, qual é o vaso maior que nutre aquela região, né? No caso aqui vai ser a carótida externa, né? Então você vai, a partir da carótida externa, vai estimulando ela e vai vindo a nível de pequenos vasos até chegar à região ali que está sofrendo essa apóxia. Hiperpigmentação, a gente vê muita lesão, né, por hiperpigmentação devido a um excesso inflamatório exacerbado. Então, eu aconselho, faça o seu procedimento, né? Gere a inflamação que você quer gerar e depois você entra com o laser, no caso aqui o laser mais indicado seria o vermelho, para modular esse processo inflamatório e você não ter um estímulo do me faltou agora, do melanócito, né? Tá jogando essa melanina aí para fora e ter um efeito rebote aí depois de uma mancha inflamatória, gerar alguma mancha aí, né? Devido ao processo inflamatório exacerbado. O edema, né? A gente já falou que a gente consegue minimizar, às vezes fazer um preenchimento, área dos olhos, alguma coisa assim, você vai lá, faz o laser infra antes, né? Deixa esses vasos mais vasodilata, auxilia nessa permeação aí dos líquidos para minimizar edema. Dor, né, a gente já falou que ele estimula a beta-endorfina, encefalina, diminui bradicinina e ciclooxigenase, consequentemente a gente consegue, né, diminuir a dor do paciente. Necrose, né, eu dei o exemplo aqui, expliquei como que a gente vai fazer. E a questão da pitose por uso do Botox. Na pitose,
aí é mais complicadinho, assim, de falar assim no vídeo. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar também de 2 a 4 joules de laser infravermelho em toda a região que você quiser ter reabsorção desse botox mais rápido, para você poder tirar o botox dali. Só que você tem que fazer isso nos primeiros 15 dias. Quanto antes você fizer, melhor. Já aconteceu de uma paciente minha, o botox migrou para a pálpebra superior de uma paciente dela, ela me ligou desesperada e eu falei para ela para a gente fazer, né? No caso, a gente teve que desviar aqui o laser, né? Porque o laser não pode ser colocado na área do globo ocular. Então a gente desviou aqui a luz, né? Subiu um pouquinho, colocou a luz e trabalhou no caso do laser dela, que era um laser de 100 miliwatt, a gente trabalhou 4 joules de laser infravermelho em toda, fez aqui, aqui, fez toda aquela região todos os dias. Para quê? Para você conseguir ter reabsorção desse botox. O laser infravermelho consegue isso. Tanto que ele é contraindicado, né, nos primeiros 15 dias de pós-botox, porque ele faz com que esse botox seja reabsorvido pelo tecido, tá? Então, assim, é isso que eu tenho para passar para vocês, assim, que é muito legal a gente estar associando a fotobiomodulação nos nossos tratamentos, né, estéticos, principalmente os mais invasivos. Eu já faço isso há 18 anos. Eu vejo que com pouca, eu gero pouca lesão nos meus pacientes e eu tenho um resultado muito melhor do que, às vezes, até amigas minhas, assim, que trabalharam uma lesão maior e tiveram uma complicação de hiperpigmentação ou não tiveram tanta resposta para regeneração, né, para preenchimento de linhas e tal. Eu consigo ter um resultado bem bom, porque, né, primeiro que tudo que eu falei aqui para vocês tem muito artigo, está muito embasado, né, a gente tem muita publicação sobre isso. E segunda coisa, assim, que a gente tem que pensar que uma célula, quando ela está oxigenada, quando ela está bem nutrida, ela vai trabalhar melhor. E é isso que a gente quer. A gente gerou a lesão para que, no caso, a célula que a gente mais falou aqui é o fibroblasto, produza colágeno. Se esse fibroblasto tiver energia, tiver nutriente, né, se o sangue vir carregando os nutrientes para que ele produza um colágeno, ele vai produzir muito mais e com uma melhor qualidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fico na guarda aí das dúvidas de vocês, tá? Vou responder todas elas. E é isso aí. Um abraço aí. Fiquem com Deus.